Ainda nessa série de vídeos sobre a formação do psicanalista, e agora nesse momento falando um pouco sobre o lugar da transmissão da psicanálise. É claro que a gente se pergunta se é possível transmitir a psicanálise, se é possível transmitir esse conhecimento. Agora, como em toda disciplina, a especificidade da transmissão da psicanálise, da qual Freud formulou em Análise Leiga, altas exigências para um instituto ou uma escola requer que o saber esperado do psicanalista seja acrescido da experiência em si de uma análise, cuja modalidade de realização são reguladas também por associações e que são as associações privadas, como no nosso caso, como no caso da ONP, da Ordem Nacional dos Psicanalistas. Então é importante que a gente pense que, pensando no lugar dessa transmissão, não é possível falar só numa formação teórica, mas talvez também nessa formação que tem um pouco a ver com a análise leiga, né? Em que nós nos submetemos aí a esse processo da nossa própria análise pessoal. Agora, cada uma delas tem uma relação particular com a herança de Freud, ou com a herança de alguns dos seus sucessores, dos seus discípulos aí também, e uma reação de poder sobre esse saber do qual ela se atribui e qual realmente nós podemos levar em consideração. Agora, formar um psicanalista parece algo até interessante de se dizer, né? Parece até um pouco contraditório, mas nós podemos até considerar que essa palavra formação ela é sempre carregada de positividade, de normatividade, porque ela acaba sendo quase que uma imposição realmente. Ela tem esse caráter realmente regulatório quando se fala em formação. E ela conota quase que um projeto e um processo de formação. Não que seja possível nós não estarmos atentos a esses projetos, já que nós temos aí algumas associações ou órgãos que regulamentam o nosso ofício como analistas, que requer, através dessas associações, uma carga horária mínima de formação, de análise pessoal, de supervisão. Então é importante que a gente também leve isso em consideração, já que a palavra formação ela acaba dando lugar a essas exigências, que são exigências formais e legais, e que, de uma certa forma, mesmo que não nos autorizem, como diz Lacan, a ser um psicanalista, mas são questões legais que nós temos que cumprir para chegar um dia a conseguir nos autorizarmos a ser um psicanalista. Então, a noção de formação analítica, ela comporta uma contradição, claro, nos próprios termos, né, parece um pouco contraditório, já que a psicanálise não é feita para instituir modelos de pensamentos ou de comportamento. A psicanálise ela não pode ser ensinada como outras ciências, e não é por causalidade que a psicanálise ela não é exclusiva da medicina, dos psicólogos ou de qualquer outra profissão, e por isso existe até hoje essa disputa do próprio Conselho Regional, aí, do Conselho Federal de Psicologia, tentando angariar aí a exclusividade dessa ciência, mas não conseguem, porque as pesquisas e os debates apontam a inexistência de um consenso ou mesmo algum acordo no que diz respeito à formação desses psicanalistas, desses aspirantes a psicanalistas, sobre a questão da importância da teoria, da análise didática, tudo isso. Porém, o que nós podemos, e eu posso até traduzir isso aqui e trazer isso para os nossos alunos, para aqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, existe sim um consenso a respeito da formação tripartida, que é esse tripé analítico, que se compõe de uma análise pessoal de efeito necessariamente didático, graças à qual se experimenta a teoria pela experiência da transferência e do inconsciente. Também uma aproximação teórica das obras de Freud, dos pós-freudianos, e uma eventual abertura para outras ciências humanas, como a própria etiologia, a mitologia, a história das religiões, etc. E também a prática de atendimentos supervisionados, essa clínica supervisionada, através dos quais o analista em formação dá conta das primeiras intervenções
que ele conduz a um outro analista experimentado de suposto saber. Então, essa seria mais uma reflexão. Então, antes de mais nada, um princípio. O psicanalista só se autoriza de si mesmo. Lacan introduz a questão de quem autoriza um psicanalista e ele o faz retomando os questionamentos freudianos acerca da psicanálise dirigida pelos não médicos. No texto Psicanálise Leiga, de 1926, o objetivo de Freud era o de questionar quem teria o direito de autorizar e de ser autorizado a exercer a psicanálise. Porém, como vimos anteriormente, já lá em Lacan, em 1967, introduzirá um corte radical nessa questão ao afirmar que o psicanalista só se autoriza de si mesmo. É isso.